Bom dia, primeiro B. Meu nome é Hilary Bosco e hoje eu vim aqui com o meu grupo apresentar o nosso trabalho sobre a teoria malthusiana. O meu grupo é composto por Gustavo Ladislau, Jadiele Riqueza e Sung Nivale. Bom, eu vou estar falando aqui agora o que é a teoria malthusiana. A teoria defende que, mediante o crescimento acelerado da população mundial, haveria um problema de escassez de alimentos, visto que a perspectiva de crescimento de oferta de alimentos era inferior ao que se previa para a população. Agora vamos ficar com o aluno Gustavo Ladislau. Bom dia, Gustavo. Você poderia estar falando para a gente um pouco de quem criou essa teoria? Bom dia, Hilary. Bom dia, turma. Eu vou falar sobre a teoria malthusiana, que foi elaborada por Thomas Roberts no ano de 1798 e defendia que a população cresceria em ritmo acelerado, superando a oferta de alimentos, que resultaria em problemas como a fome e a miséria. O pastor da igreja anglicana e o professor de história moderna escreveu uma das mais importantes obras sobre o crescimento democrático, Ensaio sobre o princípio da população. Muito obrigada, Gustavo. Agora vamos ficar com o nosso aluno Sung Ni. Bom dia, Suni. Você poderia estar falando para a gente um pouco do contexto histórico dessa teoria? Bom dia, primeiro B. Eu vou estar falando sobre o contexto histórico. A Revolução Industrial no século XVIII trouxe grandes mudanças ao cenário mundial. Uma delas foi o acelerado crescimento populacional. Visto que a industrialização transformou as relações entre o homem e o meio, o cenário industrial aumentou o ritmo da produção, modernizou o campo e as práticas agropecuárias e transformou as relações de trabalho, fazendo com que as pessoas deixassem o meio rural e seguissem para o meio urbano, à procura de oferta de emprego, iniciando o processo de urbanização. As tecnologias aplicadas à medicina também influenciam o crescimento populacional, pois possibilitam que a população tivesse maior acesso a vacinas e medicamentos, aumentando a expectativa de vida e diminuição de letalidade infantil. Muito obrigada, Suni. Agora, por fim, vamos ficar com a aluna Jade Riqueza, trazendo as informações para a gente sobre a crítica da teoria. Bom dia, Jade. Bom dia, Hilary. Bom dia, pessoal. Vou falar um pouco aqui sobre as críticas à teoria malthusiana. A teoria malthusiana foi bastante criticada por ser considerada pessimista e cruel, pois Malthus acreditava que a humanidade estava fadada a viver da miséria. Também acreditava que era necessário dar fins aos programas de assistencialismo, visto que essa ajuda ameniza os problemas enfrentados pelas camadas mais pobres e estimularia o aumento da natalidade. Era preciso também, de acordo com Malthus, que fosse controlada a reprodução das camadas da população mais carente por meio da abstinência sexual e casamentos tardios. Essas ideias começaram a ser refutadas em meio a um fenômeno que ficou conhecido como explosão demográfica. Os países desenvolvidos começaram a apresentar elevadas taxas de natalidade, aumentando então os estudos a respeito desse fenômeno. Assim, outras teorias demográficas surgiram, reavivando, reformulando ou refutando a teoria malthusiana. As principais foram a teoria reformista e a teoria neomalthusiana. Muito obrigada, Jade. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigado, Suni. E queremos agradecer a cada um de vocês que acompanharam a gente até aqui. Muito obrigada, gente. Essa foi a nossa apresentação.